Qual a relação? Para. Então vamos lá. Qual a relação numa festa de 50 anos de casamento? Com dente quebrado. Uma. Que dente quebrado. Ah, é, lembrei agora. Pronto? Então vai lá. Qual a relação de uma festa de 50 anos de casamento Com dente quebrado. com um acidente numa colocação de uma prótese dentária? Uma sinusite crônica. Uma cirurgia endoscópica realizada com anestesia local e sedação? E o hipoconecta. O seu Luciano, ele é um médico anestesista. Ele está fazendo 50 anos de casamento. Olha o que aconteceu. Ele mora no Mato Grosso. Ele acessou o Hipoconecta, que é um sistema de consulta que a gente tem de teleconsulta à distância pelo Hospital Hipo. E ele mesmo acessou, ele tem 78 anos. Eu achei muito legal, porque como o sistema do Hipoconecta é muito simples, a gente conseguiu conversar de uma maneira muito tranquila. Ele mandou as imagens para mim, as tomografias. Foi fantástico. Eu falei assim, nossa, seu Luciano, ele chama Luciano Pouaco, e a esposa dele é a dona Renata. E eles vão fazer 50 anos de casamento e ele tinha um dente que estava falhando na boca dele. E por causa da festa, ele queria colocar o dente novo. Daí ele pegou e foi no dentista, mas ele tinha pouca espessura do osso maxilar. Na hora que o dentista foi colocar o implante, que é a parte de metal para depois encaixar o dente, assim, por um acidente ele caiu dentro do seio maxilar do seu Luciano. E isso gera uma sinusite crônica odontogênica, que não adianta tomar remédio para melhorar. Realmente você tem que tirar essa parte do dente que ficou lá dentro. Meu nome é Marco César. O meu é o Caio. O dele é o Caio e o que está aqui no chão da gente é o Nick. Eu estou mostrando hoje para vocês a história clínica do seu Luciano, que vai fazer 50 anos de casado com a Renata, e houve um acidente odontológico e a gente vai fazer uma cirurgia nele, que é uma cirurgia endoscópica do seio maxilar que eu realizo aqui no Hospital Hipo com anestesia local e sedação. Mas o mais legal foi que o seu Luciano mora no Mato Grosso, numa cidade pequena no interior do Mato Grosso. Ele me achou através da mídia social, ele marcou uma consulta comigo através do Hipoconecta, ele passou os exames tudo por e-mail para mim, eu fiz a avaliação clínica, ele veio, eu fiz a cirurgia, ele voltou para a cidade dele no Mato Grosso. Eu acho que a festa vai sair tudo bem. Tá bom? Vamos ver a cirurgia? Vamos lá? Vamos. Então, essa é a cirurgia que eu realizei. A cirurgia de seio maxilar, eu já mostrei ela várias vezes para vocês. Então, o que eu faço? Essa é uma faquinha de Rosen, que veja que eu vou picotando o processo uncinado, tá bem? Lembrando que quanto mais para cima, ali como se fosse 9 horas, é a órbita. E quando eu estou em 7 horas da noite ali, esse é o seio maxilar. Observe que eu vou fazendo uma medialização do uncinado com as costas do instrumento. Eu vou gentilmente, veja que quando sai bolha, necessariamente você está dentro do seio maxilar. Mas gentilmente eu vou com as costas do instrumento e vou retirando o processo uncinado, que ele está muito conectado com a parede lateral, que é onde ele fica normalmente. Então aqui eu estou à frente da bula etimoidal. Veja que meu movimento ele não é para trás, ele é sempre de lateral para medial, e aqui dessa maneira eu consigo indo removendo então esse processo uncinado, abrindo o seio maxilar. Olha a quantidade de pus que o seu Luciano tem dentro do seio maxilar dele. Realmente é muita secreção mucopurulenta. Ele reclamava muito de mau hálito também, e era uma coisa que estava incomodando muito ele, até por uma questão social, ele estava ficando muito constrangido. Então essa cirurgia foi espetacular para ele. Observe que com o true cutting eu vou removendo o processo uncinado sem machucar
e sem lacerar. Eu vou sempre cortando, eu não vou puxando as estruturas, eu vou convencendo apenas elas saírem da minha frente. Então eu vou cortando esse processo uncinado, e isso eu vou fazendo dessa maneira a abertura do seio maxilar. Então esse é o seio maxilar direito, esse é o corneto médio que está à frente. Lembra que eu sempre falo para vocês, para a retirada da fontanela posterior é muito importante você usar uma pata da articulação dentro do seio e outra pata fora. Dessa maneira você nunca vai pegar, por um modo de acidente, a artéria nasal lateral posterior, que é a emergência da esfenopalatina. Então agora com o Blakesley eu estou retirando o processo uncinado de dentro da cavidade nasal. Eu vou aspirar agora, para a gente veja que o controle do sangramento, mesmo numa doença infecciosa, ele é muito grande. Observe então a quantidade de secreção mucopurulenta que tem dentro desse seio maxilar. Imagine isso drenando, e a hora que eu vou aspirando, como o paciente está deitado no caso, então essa parede posterior do seio maxilar é a parede do fundo, então eu vou aspirando essa secreção mucopurulenta e agora eu acho alguma coisa metálica. Então esse é a parte metálica do implante ósseo que caiu dentro do seio maxilar. Então realmente isso aqui tem indicação absoluta de cirurgia. Mas a cirurgia é apenas essa, não precisa tomar antibiótico depois, não precisa fazer nada. Ele faz a lavagem nasal, como a gente sempre preconiza para esse tipo de caso clínico, e aqui eu estou retirando essa parte metálica. E a cirurgia foi tudo super bem, o seu pouaco voltou para a casa dele e eu soube que o casamento realmente foi tudo ótimo. Então aqui eu só termino de aspirar o seio maxilar.